Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Já está nos seguindo nas nossas redes sociais? Lá vem a Tassi e a B convidando você para nos prestigiar nas nossas redes sociais. No Instagram, canal do YouTube, ativando as notificações. Spotify, adicionando a biblioteca do Spotify. TikTok. Estamos em todas as redes. Todas as redes. Então, curtam, apoiem, Isso. Compartilhem. A sua preferida, né? Quer usar TikTok, quer usar Instagram, mas nos apoie, prestigie. A gente faz esse podcast para vocês. Antes de começar, vamos falar mais ou menos que estamos muito embelezadas pela Hermitage Joias. Agradecer e fortalecer de novo essa parceria que a gente tem, esse patrocínio da Hermitage Joias, que faz esse podcast acontecer e principalmente faz você, mulher empreendedora, acontecer. Então, se você quer aumentar a sua renda, se você quer ter um negócio, se você quer a sua autonomia financeira, faça contato conosco ou diretamente com a Hermitage Joias e seja dona da sua história e seja uma do time das imparáveis, né? Que são as imparáveis da Hermitage Joias, né, Tassi? A Hermitage está agora com um showroom em Garopaba e buscando mulheres para fazer força nesse time de Santa Catarina. Então, venha buscar a sua independência financeira, é um excelente negócio e um produto maravilhoso, e nós estamos aqui exibindo alguns produtos da Hermitage Joias. Então, fica o convite. E a gente estava com saudade de vir aqui contar de novo mais uma história linda para vocês, e hoje a gente tem uma história que mergulha em muitas histórias, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Hoje a gente recebe uma mulher que transforma dor em significado. Fé em movimento e recomeços em histórias que curam. Uma mulher que inspira pela coragem e pelo jeito único de transformar a própria vida em luz para outras mulheres. Bem-vinda, Ana Lavrati. Demorou, mas ela veio. Olha ela aqui. Olha ela. Tô feliz, fiquei agora toda prosa com essa apresentação. Isso é bem pouquinho, bem pouquinho. É um resumo. E aí, Ana? Tô bem feliz de estar aqui, principalmente porque é um dia muito especial. Acabei de lançar o meu livro, Você, Heroína da Sua História, e vocês já começaram a conversa dizendo isso, né? Como cada pessoa tem essa oportunidade, só precisa autorizar, dizer agora vai, com autorresponsabilidade fazer a sua parte, mas cada uma tem realmente essa página em branco para preencher. Ana, o que tu precisou passar para chegar até aqui e te tornar essa mulher que tu é hoje? Que pergunta! Caprichou, hein, Tassi? Deixa eu te ajudar um pouquinho. Mas eu acredito que sou eu e todo mundo. Todo mundo. Toda a história tem muito valor. Toda a história é sinuosa. Sinto muito para quem tem uma história que foi um caminho reto, mas acho que isso não acredito. Porque a gente aprende em cada curva. A gente cria vínculos em cada curva, né? Os vínculos mais profundos são aqueles de quando a gente estava com o coração aberto, disponível para ser verdadeiro. Então, a minha história teve essas curvas, né? Teve alguns canyons, mas eu tentei aprender com todos eles, né? E eu poderia vir aqui falar de doença, mas eu prefiro falar da recompensa. De tudo que essas intempéries de saúde trouxe para mim e para minha família, em especial a união. Tua história começou muito cedo, né? Do empreendedorismo. Eu tive muitas sortes, porque parece que estava tudo cronometrado. Quando esses dias eu e a minha filha, a gente foi numa oficina de cerâmica e disseram, agora você tem que escrever uma frase para levar para casa, vai ficar eternizada, vamos botar no forno e essa frase vai ficar eternizada. O que você vai escrever? E a minha filha escreveu, tudo encaixa, porque ela diz que esse é o meu lema, tudo encaixa. Então, parece que foi assim, sabe? Quando eu sabia dançar, surgiu a oportunidade para eu ser professora de dança numa escola. Quando eu vim para Florianópolis, que aí eu já sabia dançar e tinha vontade também de ter uma renda, a aeróbica surgiu no mundo. Eu disse, então, vamos dar aula de aeróbica aqui, vamos fazer coreografia na sala de ginástica, fazer o pessoal dançar. E isso se repetiu inúmeras vezes na minha vida. Quando eu me formei,
que eu falei aqui que eu era professora de dança e ginástica, mas eu fiz jornalismo. Eu ia te perguntar isso só para, né, quem da nossa audiência não conhece tanto a tua história. Tu é formada em jornalismo. E isso aqui ou no Rio Grande do Sul? Eu me formei em jornalismo aqui na UFSC. E quando eu saí da faculdade, pela primeira vez em todo o Brasil, eles lançaram os cursos de jornalismo aplicado. Quer dizer, era como se fosse uma pós-graduação com a maioria dos professores vindos do exterior. E a gente tinha que passar por uma seleção bem rigorosa para conseguir fazer essa formação, porque era meio ano de atividade, tinha tradução simultânea, era um grande investimento dos principais jornais do Brasil, da Folha de São Paulo, do Globo e do Grupo RBS. Então, assim, eu acabo de me formar e pela primeira vez foi como se tivesse uma pós-graduação em comunicação aqui no Brasil. Que legal. Muitas coisas foram favoráveis e eu acho que empreender foi um caminho natural, porque nesse tudo encaixa quando eu saí do Diário Catarinense, depois de 8 anos trabalhando ali, eu comecei a empreender fazendo jornal para as pessoas que eu conhecia. E fui fazendo aquele jornal sem muita estrutura, na própria sala da minha casa, mas nunca deixei de fazer por não ter um vínculo instituído, por não ter a carteira de trabalho assinada. No momento que aquilo não estava acontecendo, eu ia pelo meu caminho, ia trilhando o meu caminho, nunca deixei de fazer. Então, agora já faz 30 anos que eu tenho a minha empresa. Nossa, se a gente pensar que hoje esse modelo de trabalho está em alta, né? Principalmente a pandemia veio e trouxe muito. Se a gente pensar 30 anos, quer dizer, tu fosse super pioneira na forma de trabalhar, né? Assim, trabalhando em casa, trabalhando por demanda, empreendendo como jornalista, porque vai pensar, vai fazer jornalismo, acho que é uma carreira linear, que é o que a gente estava falando bastante aqui das histórias das mulheres, né? Então, assim, fica todo um recado também do teu protagonismo de um modelo de trabalho, nós já vamos falar do livro, mas desse teu modelo de trabalho também como jornalista, né? Exatamente, não, trabalhar em casa me salvou em inúmeras ocasiões, porque teve todos esses episódios aí do meu marido, ele passou por 35 cirurgias e cirurgias com alto risco, altamente invasivas, todas com anestesia geral, não é assim uma cirurgia para fazer um tratamento estético, por exemplo, no rosto, uma coisa mais suave, mais simples. E eu não deixei de trabalhar um único dia. Então, tendo esse trabalho que me acompanhava, onde eu era a dona do negócio e tinha bastante liberdade, isso aí usando uma expressão que todo mundo vai entender, uma mão na roda, porque a gente consegue organizar a nossa agenda. Quando eu tive a minha filha também, facilitou muito eu consegui organizar a minha rotina. Vocês vão ver, a gente vai falar do livro depois, onde a Ana tem a história dela e é muito comovente, então já fica o convite, depois a gente vai falar mais deste livro e deste, que a Tassi está com o último livro que ela lançou, mas para vocês entenderem, para a Ana falar um pouquinho mais disso, a tua história, ela se adapta a uma situação que tu vive no teu casamento, que é a questão da enfermidade do teu marido, né, das questões de saúde e os desafios. Então, deixa eu entender. Tu fez uma adaptação de jornada, uma adaptação da tua vida para conseguir estar com ele e, ao mesmo tempo, continuar escrevendo a tua história. Resumindo, seria, assim, me parece que tem... Não sei se isso foi intencional, se isso foi acontecendo, mas a tua jornada foi se adaptando. Eu acho muito lindo, assim, de ver. Vocês vão entender quando vocês forem ler as páginas onde a Ana conta a história dela. Assim, é muito comovente. Até a forma como tu lida com isso. É fácil, não é? É assim, eu imagino dentro de ti o que tu viveu, vive e sente. A gente estava falando aqui do teu livro, né? Tem o livro que a Ana lançou essa semana, tem outro livro, e eu já falei que eu me emocionei bastante, só com o pouco que eu li, mas eu quero entender esse processo teu, né? Você falou que começou já trabalhando em casa
e, na verdade, depois veio a ocorrência das questões de saúde do teu marido. Então, você disse que você já estava preparada para isso, né? Mas o que me vem, assim, é que você leva o que você faz onde você está. Então, seja sentada no hospital com ele, né, acompanhando ele, ou aqui, ou em Curitiba, onde quer que seja. Isso me chamou muita atenção. Isso acontece naturalmente, ou tu fez um planejamento, ou tipo, a vida foi te colocando? Fala um pouco pra gente sobre isso, porque isso me chamou muita atenção. Porque às vezes imaginam a Ana no hospital, então o marido está ali na cama e a Ana está no sofá do lado com o computador na tomada. Mas o meu marido estava em coma. O meu marido estava na UTI, estava em coma, desacordado. Então, isso durou 3 semanas. Então, estar trabalhando no hospital era no meio de todo mundo que entrava, porque não tinha o nosso quarto. Era no meio de... Eu entrava 3 vezes por dia na UTI, uma vez de manhã, uma de tarde, uma de noite. E nos intervalos ficava lá produzindo com o computador no colo, onde tivesse alguma tomada próxima e onde eu conseguia sinal de internet. Teve ocasiões que o sinal da internet estava bom, onde tinha uma mesa bem alta, eu trabalhava assim, né? Tentando alcançar na mesa. Outra ocasião, eu fui trabalhar no banco de sangue, que foi onde eu consegui a internet, e lá a altura da mesa e o banco, assim, não tinha a menor ergonomia, e eu ficava meio que assim para conseguir produzir. Então, quando a gente quer, a gente vai lá e faz, né? Eu não deixei de trabalhar um dia. É que eu penso que tem muito propósito aí, isso te move demais, né? Assim. E eu lembrava da vida real. Porque era um mergulho tão grande naquela realidade de hospital. Eu via as crianças entrando sem cabelo. Eu vivi uma cena na minha frente que era uma mãe com um bebê de colo, a criança saiu da ala da internação e aquela mãe foi assim louca para abraçar o filho, ela não podia, eu acredito que o filho estava com leucemia, foi o que eu entendi. Ela não podia, pela imunidade, chegar perto do próprio filho, e essa criança olhou para o nenê e disse assim, ele não lembra mais de mim. Que fazia tempo. Então, a gente fica mergulhado nessa realidade, vendo a mãe afastada do filho, o filho afastado do irmão, e trabalhar me lembrava todos os dias, não, existe a vida lá fora, né? É uma coisa que eu fiz questão de fazer. Essa tua grande dificuldade de acompanhar teu marido, enfim, pode te dar uma força para dar força para outras mulheres. Eu penso assim, euzinha, 1,5 m, né? Compacta. Euzinha bem compacta aqui com o meu 1,5 m, do meu jeito. De repente eu caso com um homem com mais de 1,80 m, com olhos verdes. Eu tive um bebê de olhos azuis. Linda. Simplesmente nasceu, saiu da minha barriga, um bebê de olhos azuis. E eu não perguntei Deus, porque fui eu a escolhida. Então, quando acontece alguma coisa que não estava no script, também não acho justo dizer, Deus, por que agora a minha família tem que passar por isso? Né? Porque na hora boa a gente não pergunta por que eu tive essa sorte, a gente acha que merece, né? Que é parte desse caminho de viver, é parte do viver. Então, quando aconteceu isso com ele, eu tentei enfrentar da maneira mais natural que fosse, né? De hashtag tamo juntos, como eu digo, hashtag tamo juntos. O que for para ser de bom, vamos fazer juntos. O que for para ser de difícil, vamos trilhar também. E eu tinha tido essa experiência prévia que, quando a minha filhinha nasceu, que ela tinha 1 ano, a família descobriu que a minha mãe estava com câncer num estágio muito adiantado, avançado, e que deram um prazo que a minha mãe iria morrer em 2 meses. E eu vivi ali essa dicotomia, né? Uma se despedindo da vida, uma desabrochando para a vida. E nessa ocasião eu olhei bem para o meu marido quando a minha mãe, ela morreu, e eu disse para ele assim, agora trata de ficar aí, agora tu és a minha família. Então é assim, família é isso, é o nosso ninho, a nossa colmeia, né? Ame a sua colmeia como ela é. Ame a sua colmeia como ela é. E a gente vai se adaptando. E quando eu estava nesse luto, minha mãe tinha acabado de morrer, eu comecei a tratar um câncer. Então foram assim, uma sucessão de motivos, de álibis. Uma sucessão de superações, né? Nossa. Mas, primeiro, de álibis. Para dizer, então, deixa assim, não preciso fazer, não preciso mais ser aquela Ana sempre em movimento, posso ficar aqui, resguardada.
Primeiro uma sucessão de álibis e depois eu descobri que não, eu tenho que ser a porta-voz do não se apegue nos álibis. Não se apegue, porque sempre vai ter algum motivo. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é o nenê, ou é, ai, minha origem tão simples. Ai, eu tenho uma neurodivergência, eu tenho dificuldade para ler, estou com problema de visão. Sempre vai ter alguma coisa para a gente não dar o passo seguinte. E o meu trabalho é esse. Deixa o álibi de lado e segue o teu caminho. Dê o passo seguinte. Isso fica muito como um exemplo. Nossa, depois a gente vai fazer um corte bem bacana dessa tua frase, porque eu acho que ela diz tudo. E o que te move, Ana? O que começou a te mover? O que foi tua inspiração lá atrás a contar histórias de mulheres, escrever sobre essas mulheres aí, né? Essas mulheres incríveis que tu vem aí sendo a porta-voz dessas histórias. O que lá atrás, tu consegue lembrar aquilo que te impulsionou e continua te impulsionando hoje? Porque eu subo no palco com frequência e pode parecer que eu sempre estive ali. Mas não. Eu tive um momento muito caseiro, que foi nesse luto da minha mãe, que coincidiu com o meu tratamento para o câncer. Era muito difícil para mim sair de casa. Eu fazia planos de sair de casa e não saía. Não, hoje eu vou ver isso aqui, hoje eu vou naquele lugar, e na hora H não ia. Então, o meu movimento vem disso, sabe? De dizer, hoje pode estar difícil sair, mas tu vai sair e vai conhecer uma pessoa. E aí, na vez seguinte, vai conhecer 2, e na outra vez vai conhecer 3 pessoas. A minha vontade é essa, dizer, quebra a inércia, vai, porque cada vez vai ficar mais fácil. Então, por isso que eu valorizo tanto esses grupos femininos, núcleos femininos, o associativismo. O meu movimento se chama Ativas e Associativas, porque, às vezes, realmente, sair sozinha, chegar lá sem saber exatamente como vai ser, pode inibir. Pode dar vontade de desistir. E a minha mensagem é dizer, vai lá. Vai, porque cada vez vai ficar mais fácil e vai ter uma rede de apoio. E isso é muito importante para a gente dar o passo seguinte. Muito bom, muito bom. Muito inspirador isso, Ana. Nossa. E quando foi o teu primeiro livro contando as histórias das mulheres? Quando que foi lançado? No final de 2019, ali em dezembro, eu lancei a biografia da Ruth Gebler, uma cantora lírica muito conhecida que foi um festão no Palácio Cruz e Souza. E, em seguida, eu comecei a trabalhar nesse livro, Você Mulher Ainda Melhor. Memórias de quem faz história para inspirar a sua próxima vitória. Comecei a trabalhar nesse livro e disse para Ruth, eu vou contar a história de 100 mulheres agora, porque eu conheço tanta mulher bacana. E a Ruth, da sua sabedoria dos 80 anos, ela disse, não, Ana, menos. Muito bom. Menos, porque senão tu escreveu uma, quando tu for escrever a 100ª, a história da primeira já mudou. Que legal. Então, eu fiz esse planejamento dentro do Sebrae delas, durante a formação Sebrae delas, eu disse, não, o que eu consigo fazer, com qual prazo, com qual recurso, com qual qualidade, e comecei a preparar o livro Você Mulher Ainda Melhor, no início de 2020, quando eu tinha umas 10 personagens já estabelecidas, veio a pandemia. A pandemia. E como tudo encaixa, era um trabalho que eu podia desenvolver à distância sem nenhum problema. Imagina. Só que aí veio o presente. A ideia era fazer essas entrevistas na nossa solidão. Eu e a personagem, ela falando verdadeiras pérolas e eu ali aprendendo sozinha. E a pandemia permitiu que eu fizesse essas entrevistas em formatos de live. Então, ao tempo que eu estava escutando aquela história, quantas pessoas sozinhas nas suas casas estavam escutando aquelas mesmas histórias. E a pessoa que estava me dando entrevista, que estava lá de pijama, ela tinha um motivo para se pentear, para se maquiar, para se vestir, para lembrar como a vida ia algum dia voltar a ser bacana, porque olha quanta coisa que ela já tinha feito, já tinha superado. Então, eu tive esse presente, que foi meio que fazer as entrevistas ao vivo, né, em lives, e depois escrevi o livro com 30 personagens, que foi lançado durante a pandemia, no Dia da Mulher, em 2021. Durante a pandemia. Nossa, que bacana. Agora, eu fiquei lembrando daquele período das lives. Nossa, quando... tu fez muita live, eu fiz muita live, eu assisti muita live. Eu fiz em foi 21 que eu fiz. Eu fiz 10 lives
com 10 histórias de mulheres também, que foi uma das inspirações para o podcast. Eu contei 10 histórias, eu fazia live, fazia um resumo da biografia, e esses dias eu estava olhando para todo esse material que eu tenho e contava, e foi lindo, assim, eu tinha uma audiência já, eu fazia toda semana, eu fiz durante 2 meses e meio, toda semana, 10 semanas consecutivas, e foi lindo, assim, tanto para quem compartilhou a história, como para quem assistiu, assim, porque a gente precisava, acho que uma mulher ajudou outra mulher, todos nós nos ajudamos, né, acho que acho que daqui 10 anos a gente vai lembrar da pandemia e sempre vai ter essa questão das lives, né, das histórias, daquilo que sempre ia ter uma frase que nos tocava e nos impulsionava, assim. E por isso que o nome... Estávamos todos na mesma jornada, né? Todo mundo. Não tinha classe social, não tinha essas diferenças. Era todo mundo no mesmo barco. E todo mundo tinha que se virar e principalmente até a saúde emocional, né? E por isso que os 2 livros com biografias femininas, eles começam com você. Você, mulher, ainda melhor. Porque eu não estou dizendo essas mulheres aqui são ainda melhores. Ou essas mulheres aqui são heroínas da história. Não, é você. E as lives, quando a gente entrevista uma pessoa, conversa com uma pessoa, a gente vê, você é um universo. Você é um universo. E é fantástico ver isso, né? Que cada pessoa, a sua história é um ativo. Tudo que aquela pessoa viveu, a sua origem, os seus sonhos, os seus declínios, tudo isso é parte da vida. Da exuberância da vida. Tu tem noção da transformação que tu ocasiona na vida de muitas mulheres que leem teus livros? A primeira é nas mulheres que estão nos meus livros. Já é uma transformação. Muitas relatam. Muitas. Que como é que eu vou dizer na palavra delas, né? Mas eu tenho esses depoimentos todos gravados. E recentemente uma postou, a Ana não escreve livros, a Ana reorganiza histórias. Porque tudo vem da nossa narrativa. Tudo vem quando tu brincaste, porque tu foste no lançamento do livro, a Ana é compacta. Essa é a minha narrativa. Eu podia ser aquela mulher, porque eu vivo no palco. Mas o palco não é pra mim. Eu sou baixinha. Pra estar no palco tem que ter um biotipo. Tem que ser a Tassi, tem que ser a Betina, tem que ser loira, tem que ser alta. Então, tudo vem da nossa narrativa. E tudo, o que vem com facilidade, é o que eu digo depois de eu sou. Se eu disser eu sou compacta, essa passa a ser a minha natureza. E aquilo vem. Recentemente, eu fiz um trabalho com pacientes renais, a partir do livro Alegria a Gente Cria, e eu disse, aqui, então... Na verdade, a pessoa que estava lá, era a anfitriã, disse, agora cada um se apresenta. E eles falaram, eu sou fulano e eu sou transplantado de rim. Eu sou fulano, estou na fila de espera por um transplante. Sou fulano, sou paciente renal crônico. No início. Eu falei, uma hora de oficina e no final eu disse assim, eu sou fulano e eu sou um herói. Porque eu fiz o transplante de rim, eu me recuperei e eu estou aqui. Escrevendo a minha história. Então, é tudo depois do eu sou. Aquilo ali determina o que vai acontecer na nossa vida. Pensa bem como que a pessoa diz, sou tão atrapalhada, sou tão desorganizada, sou, né, ou, por exemplo, sou tão gulosa, falam muito. Não fala, eu sou tão gulosa. Diz assim, às vezes eu fico um pouquinho gulosa, já muda o tom, né? Não passa a ser a tua personalidade. Nossa, que bacana. Quanto aprendizado. Eu ia te perguntar, então, Ana, assim, uma história que tu lembre, que te marcou muito, um depoimento, assim, um feedback de alguma das inúmeras mulheres que tu já contou, não é pra gente dizer quem é, mas o que te marcou, assim, que te surpreendeu, que te emocionou, que a partir da história contada por ti, o que ela te disse, assim, tu consegue lembrar de uma bacana para contar pra gente? Eu convidei a Alexandra Zunino, que eu recebi uma homenagem na Câmara de Vereadores, foi muito bacana, e eu convidei a Alexandra Zunino, então, para falar pelas personagens do livro. Por quê? A Alexandra tem 3 irmãos, e desde pequena foi trabalhar com o pai, que é estava à frente do Laboratório Santa Luzia, que é essa potência, todo mundo conhece, né? E a Alexandra, então, cresceu ali, passou por todos os setores, mas ela sempre via, o meu pai e
eu trabalho com o meu pai. E o olhar dela era sempre para o pai. E ela se convenceu, quando eu contei a história dela, que ela era uma potência e não uma sombra. Ela era uma potência. Mas como ela fazia o que tinha que ser feito, faz o que tem que ser feito. Tem que aprender, vou aprender. Tem que organizar, vou organizar. Tem que melhorar, vou melhorar. Ela fazia o que tinha que ser feito. Mas ela não percebia que tinha que ter um talento natural para realizar tudo aquilo que ela realizava, que ela realmente era uma pessoa, né, com muito para contar. E ela sempre fala assim, nossa, ela fez eu perceber que eu tenho histórias para contar também, né? Foi muito bacana. Ela, sempre que ela encontra alguém, ela fala isso, né? A Ana fez eu ver a Alexandra, eu enxergar a Alexandra. Foi muito bacana. E uma transformação, né? Fantástico, fantástico. E depois, quando veio a ideia do você, heroína da sua história? Vamos pegar e mostrar aqui pro... Eu mostro aqui pro Daniel. Isso. Primeiro, vem o burnout. Ai, ai, ai. Porque dá trabalho, viu, gente? Eu seleciono as personagens, não é porque tem 30 personagens aqui que eu selecionei 30. Como eu disse, eu queria escrever 100, né? Na minha lista tinha 100 mulheres que eu queria contar a história. Porque eu queria que fosse um mosaico com mulheres de diferente origem, com a órfã, com a adotada, com a que adotou, com a que tem filho, com a que não tem filho, que tem um casamento estável, que é mãe solo, com A novinha, mais carreira velha. estável, que se reinventou, diferentes cidades. Então, claro, a que tem doutorado, a que largou o colégio no 4º ano. Eu queria que fossem histórias assim. Então, eu vou mapeando. Tem que ter também essa questão da doença, porque ela é muito comum. Eu fui mapeando essas personagens e coloquei 30 aqui no livro. Mas eu entrevisto as 30. A gente valida a história, é isso mesmo, porque pode ter um ruído de comunicação. Eventualmente, eu não entendi direito. É assim, não foi assim, tá. Seleciona a foto, quando o livro está pronto, tem que vender o livro, né? Porque, afinal, eu sou uma editora, então tem todo o trabalho aí de mercado para vender o livro, para promover o livro. E eu não tinha pretensão de fazer outro tão cedo. Aí, quando passou 5 anos, que eu comecei a desenhar o Você Mulher Ainda Melhor, eu disse, agora sim. Agora acho que eu já me abasteci novamente e vou fazer o Você Heroína da Sua História. Eu queria muito que tivesse esse título, né? Que não é a heroína do mundo, não é a heroína do universo, é a heroína da sua história. Que ela pegou a força que ela tinha, ela multiplicou e ela fez o que ela desejava fazer. Cada uma, ela é o exemplo que está ali, é que cada uma vai ser a heroína da sua história. Vai cuidar do seu quintal, como diz a Maria Regina, que está ali no livro, né? Se cada uma cuidar do seu quintal, o mundo vai ser mais florido. Então... Muito mais, muito mais. Aqui nesse último que lançou agora, né, no mês de novembro, são mais 30 histórias. Cada uma fiz essa curadoria com 30 mulheres biografadas. Eu chamo as minhas personagens, né, porque elas são o enredo do livro. E a diferença de um para o outro, qual é? Bettina e Tassi. O Você Mulher Ainda Melhor, eu me concentrei mais em Florianópolis, porque era onde eu tinha condições de criar eventos, de levar essas mulheres, de vender o livro. E o Você Heroína da Sua História, eu deixei de lado mulheres fantásticas de Florianópolis, porque para compor as 30, eu queria mulheres de todas as regiões do estado. Então, eu fiz esse garimpo, e algumas eu conheci 1 semana ou 10 dias antes de lançar o livro. Eu realmente entrevistei pela internet, né? E por quê? Porque eu fiz esse garimpo, uma indicando a outra. Ana, tens que conhecer. Então, não são as minhas amigas. São mulheres excepcionais, heroínas da sua história, que eu desejei contar essas trajetórias. Eu tive o prazer de estar no lançamento do livro da Ana, estar presente e ouvir. Elas foram ao palco falar um pouquinho. E eu achei bem interessante uma mais jovem que subiu no palco com 2 mais idosas. E ela fala que ela se questionou, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Né? Ela comentou ali no palco até. E daí ela diz, não, eu falei com a Ana sobre isso. Ela diz, a minha história, eu sou heroína da minha história também. Independente da idade que eu tenho ou da experiência que eu tenho. Eu sou uma heroína. Então, ela
se convenceu de que também ela era uma heroína, uma merecedora de estar ali naquele palco e de estar no teu livro. Mas eu acho que isso passa muito por o momento que a gente vive de rede social, de holofote, de celebridade, de influenciadora, das pessoas por serem anônimas, só quem conhece a história, quem convive, acha que é um equívoco, na verdade, né? Porque não é o holofote, mas é a história. Todas as histórias, como é a frase que tu diz, Ana, todas as histórias são É um história, ativo, é o teu ativo. É a tua história. É o teu valor. Não importa se tu tá lá, morando lá no meio do mato, convivendo com pouquíssimas pessoas, mas tu tens uma história, né? E tu dá voz a essas mulheres, né? E tem o outro lado também, a contrapartida, que é quando a gente acompanha uma pessoa nas redes sociais, a gente só vê a pontinha do iceberg, a gente só vê a cereja do bolo. E essas histórias, elas mostram a solidão por trás da solidez. Eu adoro dizer isso, é a solidão por trás da solidez. Quanto elas tiveram que aprender para fazer aquilo ali. As dores que ninguém sabe. Tem aquela mulher super bem-sucedida, chega no palco, diz como é que acontece, adaptada aos novos tempos. Mas tem duas, que é esse caso, tem duas que os pais morreram com 50 anos e elas se viram como sucessoras de grandes negócios. Então, quem vê agora não sabe como que era há tantos anos atrás, né? Tem vida real no off, né? Tem aqui, eu gosto muito da história dela também, a Roberta Olsen, ela trabalha com autoconhecimento. Ela poderia ser a sucessora na indústria Olsen, que é uma indústria que exporta para o mundo e, equipamentos odontológicos, e ela, ouvindo a vocação, renunciou predestinado para fazer o que faz sentido para ela. Então, também é uma história que merece ser contada, porque às vezes a pessoa está lá, mas meu pai criou um negócio, eu tenho que seguir aqui, meu pai criou. E então é libertador. Ver que não, são escolhas que a gente faz. Até porque quantas mulheres, né, pode estar passando por isso e ler essa história vai fortalecer e dizer, não, eu vou seguir o meu caminho. Isso acontece muito nas profissões, né? O filho vai lá para escolher uma profissão, uma carreira, né? Uma jornada aí que quer fazer e acha, né? Tem uma força. Às vezes é um negócio, às vezes é uma família de médico, às vezes é uma família de... No direito, isso é muito forte. De advogados, isso. Ou o pai foi juiz. Eu me lembro que uma vez acompanhei um menino que o pai era juiz e ele fazia direito e tomou a decisão de, na 5ª fase, ele queria empreender. E o pai, mas nesse caso o pai apoiou assim, então isso foi uma libertação. Então isso pode servir de inspiração para uma pessoa que está passando por aquilo ali. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E no Você Mulher Ainda Melhor, tem também a história da Fernanda Bornhausen. A história dela é linda. Ela se formou em psicologia, foi trabalhar em publicidade porque se associou ao irmão, uma grande empresa, muitos anos trabalhando com publicidade. Depois ela, como tem muitas referências, soube em primeira mão esse movimento todo de inovação, virou uma potência da inovação. E, no fim das contas, fez uma transição de carreira aí já com quase 60 anos. Não, agora a minha mensagem é o estilo de vida. As pessoas têm que se cuidar para o que vem ali adiante, para viver com qualidade, né? E essa reinvenção, porque hoje a gente não se aposenta, a gente se reinventa. Então, assim, um exemplo de reinvenção para aquela pessoa que está lá perdendo o mercado é um exemplo que convence. A gente tem que falar mais sobre isso, né? Os dados informam, os exemplos transformam. Eu posso dizer para vocês aqui com todas as vírgulas e todos os décimos. Vocês têm que fazer exercício porque diminui X% a incidência de problema no coração, diminui X% a osteoporose. Ou vocês podem ler a história da Giovana. Ela é uma jovem avó de 43 anos. Ela é uma rainha do agro, tem um império do agro em Lages. E ela, às 5 da manhã, tem uma equipe que corre no frio de Lages, no frio do nosso Planalto. Então, assim, se tu me disser que o meu coração vai ficar mais forte, eu não vou levantar da cama. Mas se eu abrir o olho e pensar, a Giovana já tá correndo, agora eu vou. Ela tá nesse livro. A Giovana. Ela tá nesse. Esse aqui, gente, então, você, heroína da sua história, deixa eu mostrar aqui.
para vocês. E vamos falar de livro também, né? Que hoje a gente está lendo e está em rede social. Prestigiar é tão importante, é tão gostoso, nada nunca irá substituir. O máximo é, ao invés de ser um livro físico, ser um digital. Fora isso, livro é livro. Ou um audiolivro, né? Audiolivro. Sim. Com certeza, a questão da deficiente né, visual que a palavra que me tem. ajudem. Adaptabilidade não é... Nesse livro, Você é a Heroína da Sua História, tem uma personagem que é a Marcilene Guise. Ela é uma professora com deficiência visual. Só que ela foi personagem do meu primeiro livro, quando eu era jornalista. E me chamaram para escrever o livro com 11 deficientes visuais da Associação Catarinense para a Integração do Cego. Era um trabalho gratuito, voluntário. E eu nem era escritora, né? Eu trabalhava na Band, apresentava o jornal. E eu disse, não, vou escrever esse livro aqui porque eu quero contar essas histórias. Então, eu conheci a Marcilene há mais de 20 anos, há 23 anos. E agora eu recontei a história dela, atualizada. A filha dela já é uma adulta, né? Advogada. E a acessibilidade, como tu vinhas falando, eu acompanho de perto porque eu frequento a Associação Catarinense para a Integração do Cego e eu vejo que tem muitos recursos. Eles têm um scanner que lê para eles, mas isso é muito importante também, os livros estarem disponíveis. Acessibilidade, né? Com certeza. E para dar um gostinho, eu vou só ler aqui no segundo parágrafo, bem pouquinho, onde a Ana, que é a primeira história contada, que é a história dela mesma, diz assim: abrir este livro com a minha história é honrar cada mulher que confiou a mim o cofre do seu coração. Sim, sei que não é simples. Por mais que eu venha treinando a escrita desde os 13 anos, quando ganhei o primeiro diário da minha madrinha, cada palavra abre uma fenda profunda. Meu marido fez 30 cirurgias nos últimos anos. Talvez seja mais. Como os riscos são gigantes, e por aí vai. E o resto eu não vou ler, eu vou deixar para vocês, né, lerem e pegarem e comprarem esse livro e prestigiarem, né? A gente está aqui falando de uma escritora. Quantos livros já, Ana? 14, porque 14 depois já? do Você é Heroína, quando eu lancei o Você é Heroína, já tinha um saindo do forno. Então, esse é o 13, já saiu mais o 14. Tem mais? Depois desse já tem outro? É porque já estava pronto, né? Só não tinha rodado ainda, porque esse com capa dura demora mais para rodar. Enquanto esse aqui estava rodando, eu já fiz o outro. E qual que é esse? Que é da coleção Histórias Reais, que é um projeto onde eu escrevo histórias de personagens aqui sob demanda. Aqui de Santa Catarina. Contratação daí. Isso, sob demanda. Mas é um projeto bem bonito, são livros mais simples, bem práticos, mas que mostram tudo que veio antes do que a gente tá vendo hoje, está sabendo, né? Mostra como que aquela história foi construída, que aquela pessoa também teve os seus receios. E acho que a principal mensagem dessas biografias que eu escrevo, esse ano de 2025 eu lancei 2 biografias masculinas, né? Foram histórias bem bacanas. O futuro é um mistério, leve seus sonhos a sério. Porque às vezes a pessoa fica, mas eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou fazer, eu nunca vou ter condições. Mas se for ler a história desses 2 homens, esses 2 livros também que eu lancei à parte esse ano, ela se convence, não, melhor sonhar alto, porque tudo pode acontecer. Tudo. A gente pode dizer que essas histórias são presentes para ti? Que a vida tá te devolvendo de tudo que tu... São mentorias para mim. Mentorias, porque eu aprendo com cada uma. Cada história, quando eu preciso, eu aciono aquela história. Por isso que são 30. Porque no final eu tive que... senão esse aqui poderia ser 20, aquele ali 23, qualquer número aleatório. Mas é 30 justamente porque depois dessa experiência, ouvindo essas mulheres, eu criei uma imersão. Então, a pessoa vai ficar 30 dias lendo um capítulo por dia. Não é para sentar no sábado e ler o livro inteiro. Pode dar até a vontade de ler a próxima, né? Não, é uma imersão. A pessoa vai ler um capítulo, no dia seguinte lê mais um, depois lê mais um. E isso vai ser real. Ela vai se convencendo que sempre tem jeito. Sempre tem uma solução. Mas tem que estar em ação. Ou como diz a Valéria, né? O meu trunfo foi a prontidão. Tem que estar disponível para fazer também. Né? A gente está falando aqui de derrubar os álibis e de não esperar que caia do céu.
Tem um querer, né? Tem um querer que tem que mover. E o próximo livro, Ana, o que tu tá pensando? Já tá escrevendo outro? Eu estou fazendo projetos de esses livros sob demanda. Estou editando um romance, que eu tenho uma editora. Eu edito livros de terceiros. No ano passado, eu lancei o da Esther Macedo também, que é uma empresária emblemática daqui, né? Foi das fundadoras do Frangos Macedo, com o marido dela. E então, assim, eu edito livros também. E agora eu estou trabalhando num projeto que é um livro com mais atividades para trabalhar essa questão, junto com o oftalmologista lá de Brusque, para trabalhar essa questão do cuidado com a visão. Porque as telas, elas estão prejudicando a visão das crianças, estão prejudicando a visão dos adolescentes. Então, o livro não é só para ser lido, tem atividades, junte os pontos, a pessoa vai precisar exercitar a sua visão. Que é um músculo, que legal. Né? Isso, e outro que é um livro bilíngue, que é de um professor de italiano. Então, o livro é em português e em italiano. Esse a gente já está na fase da capa, está bem avançado. Então, além da editora, tu também escreve as biografias. Não, ela faz a curadoria, né? É isso que eu ia te perguntar. Até eu acho importante para a nossa audiência. A Betina quer, aliás, eu penso em escrever livro, né? Vai chegar a hora. Quer escrever um livro. Eu posso, a tua editora possibilita isso. Eu quero escrever um livro, tu dá essa mentoria, essa curadoria, tu imprime o livro, tu faz todo. O que a editora faz hoje? Eu posso pegar o livro em qualquer estágio. Eu posso pegar um livro pronto e botar teu sonho no papel, ou botar teu sonho no digital. Esse bilíngue, ele é um e-book. Eu posso, então, pegar esse livro que já estava escrito. Posso pegar um livro que não existe, que foi o caso desses 2 personagens masculinos, e que a família disse, Ana, essa história precisa ser contada. E aí tu fez a narrativa. E aí a gente, né, faz as entrevistas, vai lá, conhece a história e transforma num livro. Ou eu posso pegar num estágio mais inicial ainda, da pessoa dizer, eu quero um livro que seja capa dura, desse tamanho, não, mas o teu branding é outro. Tu tem que fazer um livro que tenha outro formato para atingir o teu público. Por quê? Porque eu fiz um mestrado em estudos da tradução. E a corrente que eu escolhi para desenvolver foi o funcionalismo. O que é o funcionalismo? Tem que funcionar para o leitor, para o destinatário. Ou para o ouvinte, tem que funcionar. E para o livro funcionar, então eu preciso saber qual é o objetivo do livro. Sabe? Não adianta a pessoa desejar fazer um livro que seja super democrático, todo mundo vai ler, mas que seja muito caro. Então, não vai cumprir o seu papel. Então, a gente pode fazer esse estudo, o que seria melhor no teu caso. Os seus olhos, depoimentos de quem não vê como você nunca viu, que eu contei a história da Marcilene lá há 23 anos, cada página do livro tem um recurso. Então, tem textos escritos com espiral, com sombra, bem pequenininho, em neon, bem grande, negrito, esfumaçado. Porque ele tinha um objetivo. Porque, como é um livro sobre a deficiência visual, a gente brincou com a visão do início ao fim. Que bacana. A literatura não é um fim, a literatura é uma ferramenta. Conforme o fim, a gente desenvolve o produto. Aí, contatos pelo @AnaLavrati, então, no teu Instagram. Muito bem. Quem quiser também comprar o livro, disponível lá com a Ana no Instagram dela. Muito bom. E, Ana, e um recado, assim, para toda essa nossa audiência, alguma coisa aqui, eu vou te pedir, assim, um recado para as mulheres em relação às suas histórias, que você é a porta-voz de tanta história bonita. Então, um recado para elas, né, que às vezes acham sua vida ou sua história tão insignificante. E alguma coisa que tu gostaria de dizer, ou de um projeto teu, ou enfim, fica à vontade. Esse espaço é ter, né? A gente sempre gosta de mostrar o que vocês têm, né? O propósito do podcast é dar voz. Então, assim, tu é uma pessoa que dá voz. Então, o que tu teria para dizer? Teve uma personagem que eu convidei para Você Mulher Ainda Melhor, lá em 2020. E ela disse, acho que não, Ana. Não, melhor não. Melhor não é ótimo. Eu convidei novamente, 5 anos depois. Eu disse, então agora tu vai contar a tua história para ver que eu não sou rancorosa.
Não, mas olha só, a brincadeira. A gente tem fases e as fases têm que ser respeitadas. Às vezes aquele não é o teu momento e espera, né? Mas o principal de tudo, se fosse assim um extrato, em 2 linhas de tudo que acontece aqui, ouvindo histórias e contando histórias, nas minhas palestras, onde a interação é mais presencial, né? Então a interação é mais próxima, a mensagem é: a força que eu tenho é a força que eu treino. Só vou fazer melhor o que eu fizer. Então, te coloca em ação, arregaça as mangas. O que tu fizeres, tu vais fazer melhor. Pode ser rezar, vai ter a espiritualidade mais desenvolvida. Pode ser uma receita na cozinha, se treinar vai fazer melhor. Pode ser um trabalho, como é o meu caso, com a literatura, como é de outro, com a matemática, né? E o que essa é a minha mensagem. E qual que é a mensagem das mulheres que estão nos meus livros? Quanto mais forte eu for, mais leve o mundo ao redor. Então, não fica naquela ilusão de que o mundo vai fazer uma reverência e facilitar. Apesar de que tudo encaixa, que a gente tem as nossas sortes, mas a gente tem que ser forte. Quanto mais forte eu for, mais leve o mundo ao redor. Que lindo isso, Ana. Nossa, lindíssimo. E Tássia, aí tem mais algum... Não. Tássia tá emocionada, né? Conheço a minha amiga aqui, conheço. Fala menos que emocionada. Ela tá emocionada. Gente, antes de finalizar aqui com a Ana, vamos falar mais uma vez dos nossos queridos apoiadores e patrocinadores. Deixa eu falar da Elements, que fez uma Black incrível. Finalizou com preços incríveis. Vocês espero que tenham aproveitado. A gente divulgou, mas fez assim, superou todas as expectativas. Então, é uma das nossas apoiadoras, a Elements, que tem a mobília de alta performance e as cadeiras ergonômicas. Então, a gente tem que falar sobre isso. Também Legacy tem o curso disponível para vocês. A gente vai falar, vocês vão ver a gente falando mais aí nas próximas semanas sobre esse curso de gestão financeira. E, por fim, o Nex, que é um sistema de gestão para os pequenos negócios. Organiza o teu negócio para vender mais. É só ir lá e usar o nosso cupom Olha Ela, que você tem 30 dias para usar sem custo. A Elements também temos um cupom que continua ativo. Verdade. Olha Ela. Aproveite que tem desconto também. Tem desconto. E quem sabe tem um saldo ainda da Black, né? Confere lá. É só conferir no site, no Instagram ou entrar em contato conosco. Ana, foi um prazer enorme, foi uma alegria, foi uma honra te receber aqui. A gente vinha conversando sobre isso, mas eu costumo dizer que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Então, encaixou, nossas agendas encaixaram. E que bom que tu vieste depois do lançamento desse teu livro, né? Que estávamos ansiosas, sabíamos de toda a tua dedicação e todo o planejamento que tinha para isso. Então, te agradecer demais por estar conosco, te desejar, assim, uma vida linda, uma trajetória linda, que tu continue usando esse dom que Deus te deu, esse dom que tu tem de contar as histórias de um jeito lindo, né? E isso está fazendo a diferença na vida das mulheres. O nosso podcast é para as mulheres, ele é movido. A gente quer sempre dar voz, então você dá voz pelo livro, a gente dá voz aqui, ouvindo essas mulheres e contando para vocês. Então, te desejar assim, uma linda caminhada, te desejar dias bons, em toda essa trajetória de desafio que tu tem da saúde do teu marido, mas a forma como tu leva isso, a forma como tu fala disso, a forma como tu encara isso, só isso já é muita inspiração, me tocou profundamente. E fica o convite, tá? Se mostra de novo para vocês prestigiarem, tem histórias lindas, vamos prestigiar a história das mulheres, vamos prestigiar um livro que é escrito por uma mulher incrível. Então é só entrar em contato conosco, com a Ana, mas a gente dá o caminho para vocês. E é isso, tá? Se mais alguma... Eu tenho muito orgulho de falar que nós somos colegas do projeto piloto do Sebrae delas, e o Sebrae também é um apoiador do empreendedorismo feminino, como a gente aqui no Olha Ela Podcast. Inclusive, se você quiser apoiar nosso projeto, estamos disponíveis para propostas, procure a gente também. Eu tenho orgulho de falar que eu conheci mulheres maravilhosas pelo Sebrae, e tu é uma delas. Eu te agradeço muito de estar aqui também. Não vou falar muito mais porque eu estou um pouco emocionada, mas o livro é meu livro de cabeceira. Eu não emprestei para a Betina ainda. Então, vai continuar comigo. Vou dar só um spoiler aqui para a turma. Entre as personagens que eu não conhecia, tem a Mikiko, que veio do Japão para o Brasil depois da bomba atômica, quer dizer, numa época de grande miséria lá no Japão. E ela disse que sonhava assim, no Brasil tem fruta, no Brasil tem fruta.
ouvindo aquela história da Mikiko, coisas que a gente não lembra mais, porque não faz mais parte do nosso repertório. A gente vai no supermercado, é cheio de fruta. Então, o livro também nos valoriza, nos ensina, nos lembra de valorizar essas pequenas coisas. Eu valorizo muito a oportunidade que vocês estão me dando aqui. A gente desenvolveu esse livro, ele marca a estreia da minha logo nova da editora. É um coração que se abre como um livro abre corações. Eu eternizei aqui, né, em ouro, porque eu quero que fique essa lembrança fique sempre aqui pertinho do meu coração. É o que eu quero fazer, que os livros abram corações, e é o que vocês estão fazendo comigo hoje. Abrindo corações, isso aqui é muito especial para mim. Nossa, Obrigada. que lindo! Meu Deus, que lindo, né, Tassi? Muito obrigada. A gente fica Ana. feliz de muito comprovar feliz. que a gente está no caminho certo. Mas a gente se sente muito honrada, realmente, assim. E fica emocionada de vez em quando, mas a gente segura a emoção para conseguir dar voz a vocês. E é isso, a gente sempre finaliza com um brinde. Então, vamos fazer um brinde com a Ana. Deixa eu tirar aqui, peraí. Fazer um brinde. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Nos sigam nas redes, prestigiem e compre o livro da Ana. E até a próxima. Tchau.